Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Então hoje meio contratempo, né? A gente fala, estamos com contratempo em relação à nossa transmissão ao vivo, mas a gente está aqui, vamos buscar interagir da melhor forma possível e qualquer dúvida vocês podem chamar no decorrer que eu vou estar atendendo vocês, certo? A intenção já é gravar hoje para que ela fique disponível a aula para vocês, para que a gente possa dar sequência também. Então, primeiro eu queria sanar algumas dúvidas em relação ao exercício, tá? Que vocês tá lá disponível para vocês, o exercício 3, para que a gente não fique com dúvidas, tá? Não são os exercícios, as 5 questões, elas não são difíceis, tá? Leia com bastante atenção, certo? Leia com atenção, circule o que ficar com dúvida. Só uma questão, uma alternativa é correta, as outras, por exemplo, você tem lá para analisar. Vamos pensar lá na questão 1. Vocês vão analisar a respeito o que transforma uma potencialidade em relação... Eu vou ter que olhar aqui, tá? Só um pouquinho. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Vou ter que olhar, porque a gente também não lembra todas as questões de cor. O que pode transformar uma ideia em oportunidade? Só para vocês pensar um pouquinho. Será que não envolver pessoas pode transformar numa oportunidade? Empreender sozinho? Como a gente empreende? Lembra quando eu falei para vocês que a multidisciplinaridade ela é fundamental para a gente pensar no avanço em relação ao empreendedorismo? Para a gente estar mais aberto, que a coletividade ela é fundamental? Vamos pensar lá um pouquinho na questão 2. Quais são os principais fatores que mostram o que é uma startup? Estou pegando só um release rapidinho, tá? Então, uma startup ela não se preocupa com inovação? Eu pergunto, analisem com tudo que a gente vem discutindo até hoje. É uma empresa antiga? Ou são empresas novas que vêm surgindo, que têm escalabilidade, que buscam ser replicáveis? Às vezes, conseguir atingir, ter um alcance maior sem ter maior investimento financeiro, entre outras partes. Então, leiam com atenção as questões que vocês vão ver que tem dicas em todas elas, tá? Certo? Vou ter que olhar um pouquinho aqui, que é a minha... em relação à questão 3, tá? Como que surgem novas ideias e oportunidades de negócio? Será que quando a gente... as pessoas estão acomodadas lá em casa, sem nada, será que consegue ter uma visão? Será que sozinho, quando não está aberta a novidades também, consegue pensar em oportunidades de negócios? Lembram de uma figura que eu lembro que eu apresentei para vocês? Que é a questão, por exemplo, quando eu tenho as minhas experiências, elas acabam mudando as minhas crenças e, consequentemente, minhas atitudes. Isso também se refere quando a gente fala de empreendedorismo. Quando a gente pensa em oportunidade de negócio, essas questões também, tá? Vamos lá para a questão 4. Quais os fatores que podem ser fonte geradora de ideias? Será que se eu tenho uma experiência diferente como consumidor, ela me dá ideias diferentes? Lembra que eu falei, experiências mudam as minhas atitudes? Mudança de padrão e estilo de vida, isso também faz com que a gente tenha ideias diversificadas. Será que onde tem uma situação de crise, às vezes apontam oportunidades? Pense um pouquinho aí a respeito disso, porque senão eu já vou dar a resposta, né? E quando a gente pensa em validar uma ideia, a questão 5, será que abrir um negócio sem ter e gastar dinheiro à revelia? Abrir sem testar sua ideia? Ou será que eu vou testar primeiro para ver o feedback, sem muito investimento? Então pensem aí com carinho
a respeito das questões, eu penso que elas são bem tranquilas. Leia, circule as dúvidas que vocês tiverem. E aí, quando vê, vocês conseguem responder elas tranquilamente, certo? Então vamos dar sequência à nossa aula hoje, que tem muita coisa para nós vermos, tá? Então, a gente sabe que tô aqui sozinha, mas sei que vocês estão lá do outro lado, a hora que puderem assistem, tá? Então, em relação a gente vai dar continuidade ao nosso desenvolvimento do modelo de negócio parte 3, tá? Então, só para retomar um pouquinho a aula 5, quando a gente abordou a questão de segmento de clientes através do mapa de empatia, tá? Lembrar que segmento de clientes ele tem tudo a ver com o mapa de empatia, pense lá no Fórum 2 já. A questão da proposta do valor, a gente viu Canvas proposta de valor, como é importante conseguir juntar, sincronizar isso, tá? A gente começou a falar sobre os canais, quais seriam os canais para nós nos comunicarmos e qual que seria o relacionamento com os clientes. Lembrar também que os canais de relacionamento dos clientes tem uma enquete aberta, tá? Para votação de qual seria o nosso canal e como que nós iríamos comunicar. Não quer dizer que eu só tenha um canal, eu posso ter vários canais, mas qual será o nosso principal e como seria o nosso relacionamento com clientes. Lembrar vocês também do Fórum 2, que fala sobre os 10 passos para criar seu modelo de negócio. Olhem para as dicas do fórum. O que o fórum pergunta? Respondam as questões do fórum, porque vocês vão ter que ler aquele material e buscar responder as questões do fórum a partir do entendimento de vocês. E aí discutir com os colegas. Qual que é a visão do colega quando ele escolher, talvez, entre os 10 passos, qual que seria mais importante? Talvez para mim, estou pegando um exemplo, tá? Seria o 1 e o 4. O outro seria o 3 e o 6. E por quê? Você vai justificar o porquê. E isso, quando você vai ler o fórum, vai enriquecer o teu entendimento sobre esse processo, sobre esses 10 passos. Esse que é o objetivo do fórum. Não é simplesmente postar por postar, é eu conseguir compreender esse processo. Outra questão, assim, a gente sabe que a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem família. Eu penso que para vocês não é diferente. Mas lembre-se de aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo de estar cursando uma universidade, um curso de nível superior, para poderem estar se aprimorando. Então, isso é fundamental. Esse é o desejo de coração, assim, que vocês possam estar aproveitando ao máximo. Dizer para vocês que lá na minha UNO está disponível um material também, que é Startup Enxuta, é um livro. Não precisa ser para agora. No dia que vocês precisarem, dão uma olhada lá. É importante ler sobre. Ele não vai ser só servir, ele não serve só para abrir startup ou falar de empreendedorismo. Ele serve para o teu conhecimento, para fortalecer, para ampliar o teu entendimento sobre várias questões. E vai ajudar você no desenvolvimento profissional quanto pessoal também. Lá na semana 5, da semana passada, também tem um material lá, tem um livro disponível sobre empreendedorismo. Ele é leve de ler, às vezes não precisa ler tudo. Olha o sumário, o item que te interessa, vai ler sobre aquilo. É importantíssimo também ler sobre essas questões, certo? Para que a gente consiga avançar um pouco mais. Esse é o desejo de qualquer cidadão e qualquer professor também que trabalha com qualquer disciplina, qualquer área. A gente quer muito que os alunos eles avancem em todos os sentidos, seja no conhecimento, seja no profissional, seja no pessoal. Então, esse é o lema que a gente deixa, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Lembra da tarefa da semana? Então, quais serão os canais que nós iríamos nos comunicar? Qual será o relacionamento com os clientes? Então, dizer para vocês que a enquete está aberta, tá? Agora eu vou mostrar ela para vocês. Só um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui.
Então, dando sequência, né, a essa questão aqui. Então, voltando para a aula de hoje de novo, né, focando nela, o objetivo continua o mesmo das outras duas aulas anteriores, que é estimular o uso do modelo de negócio Canvas, como fomenta a criação e desenvolvimento de negócios inovadores. Então, esse é o objetivo principal em relação ao modelo à nossa aula de hoje, para nós fecharmos o nosso modelo de negócio. Porque a gente vai fechar hoje o nosso modelo de negócio. Tem algumas questões que eu trouxe, mas lembra que eu falei para vocês que cada um, a preferência era que vocês imprimissem o modelo Canvas com os 9 blocos e vocês anotassem enquanto sala de aula, enquanto a gente tá discutindo. Mesmo agora não sendo ao vivo, eu não estou interagindo ao mesmo tempo, mas que vocês pudessem anotar a partir do que está colocado aqui as ideias de vocês em relação a isso. Isso é muito importante, porque a gente desenvolve, a gente faz a ação e faz com que você apreenda essa parte também. Então, reforçando ali o nosso modelo de negócio, né, a parte 3, que a gente já discutiu. De novo, focar bem forte qual a importância do modelo de negócio. Qual a importância do modelo de negócio dentro de um processo de empreendedorismo? O modelo de negócio descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Lembrem desse. Por isso que ele está aqui. As 3 vezes, as 3 aulas seguidas, ele está aqui. Se fosse perguntado qual a importância do modelo de negócio, está aí. Pode ser, não precisa ser tal qual, mas como você entende ele, como você tem um entendimento sobre isso. Certo? Então, ele busca responder o quê? O quê? Porque os clientes comprarão do nosso modelo de negócio e não do vizinho ou do nosso concorrente. Para quem que a gente quer vender, né? Como e quanto. Hoje, se a gente olhar, nós estamos respondendo até hoje com essa enquete, o quê e para quem. Como e quanto, a gente vai estar discutindo hoje no decorrer. O que a gente vai fazer? É oferecer pacote turístico, estou pegando bem simples, tá? Viagens para famílias, experiências de viagem, certo? Para quem? Para o grupo familiar, certo? Essa é a lógica da nossa questão aqui. Então, reforçar de novo, trago aqui o quadro Canvas. Quantos blocos tem o quadro Canvas? São 9. Quais que são esses blocos? Olha ali, é bem nítido assim. A proposta de valor é o que eu vou fazer, para quem que eu vou entregar. São os canais, o relacionamento com clientes e o segmento de clientes. É o que a gente fechou com a nossa enquete recém. E aí, vamos pensar nas fontes de receita, vamos pensar nos recursos principais, vamos pensar nas atividades principais, quais são nossos principais parceiros e a estrutura de custo desse processo. Lembra que semana passada, toda vez que a gente abordava uns itens, a gente já falava assim, poxa, isso se remete a isso. Nós já teríamos, se tivesse anotado lá, já estaria preenchido o nosso Canvas, certo? Mas é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Eu já fiz uma prévia dele, eu já preenchi ele previamente, mas eu gostaria muito desse desafio que vocês aceitassem. Como nós não estamos ao vivo, para que vocês, quando vão assistir a aula, imprimam esse Canvas e anotem do ladinho quais seriam as ideias que vocês iriam incrementar. A gente pode muito bem retomar esse Canvas, pensar, não precisa ser agora, mas numa outra oportunidade a gente pode estar retomando esse Canvas, você teria ele já dentro de um pensamento que vocês têm conhecimento, de algo que vocês gostariam de estar fazendo, ou mesmo se for na nossa temática de viajar, também ampliado com um olhar a partir de vocês, certo? Então vamos lá pensar um pouquinho a nossa proposta de valor. Então lembra, estamos retomando lá de novo, não tem como seguir sem trazer tudo ao mesmo tempo, tá? Relembrar esse processo. A nossa proposta de valor, a votação semana passada ficou melhor experiência de viagem em todos os momentos da vida das pessoas. Até nós tínhamos pensado em trocar para famílias ali no final, da vida das famílias. Mas aí a gente pensa assim, hoje se você fala, vamos pensar da vida das pessoas, não quer dizer que não seja família. Depois a gente pode ajustar ainda no decorrer. O nosso tema é viajar e os nossos segmentos de clientes são as famílias, tá? Então a gente preencheu
dois canalzinhos lá, os dois bloquinhos, esses dois, o cliente de um lado e o nosso presente que a gente vai entregar para o cliente do outro lado. Lembra que a gente usou Canvas proposta de valor para definir várias questões aí? Vocês percebem que a gente podia estar trabalhando 5, 6 encontros só a respeito disso? Então, é muito conteúdo, mas a intenção mesmo é que vocês tenham contato com isso e que vocês consigam lá do outro ladinho começar a rabiscar e fazer esse processo rodar, certo? Então, vou pensar um pouquinho na nossa proposta de valor, tá? Melhor experiência de viagem em todos os momentos da vida das pessoas. E a gente pensou, o tema é viajar, segmento de clientes, né? Famílias. Agora, qual que é o nosso relacionamento com clientes? Como é que a gente vai ser? Ou melhor, como vai ser nossos canais? Então, pensando aqui nesse processo, a aula passada a gente já conversou um pouquinho e como foi votado. Os canais poderiam ser site, loja física, aplicativo, tem vários outros. Então, nossa votação aqui foi site, né? Como eu não tenho como mudar, alterar aqui no momento, não quer dizer que a gente não possa ter uma loja física. A gente poderia estar discutindo isso, certo? E um aplicativo. Se eu penso num site, será que eu teria que entrar ou será que eu teria um aplicativo onde eu teria todos esses processos? É para pensar em relação a isso. O nosso relacionamento com clientes. Através de redes sociais, a nossa maior demanda foi redes sociais. Essas redes sociais poderiam ser a questão voltada, por exemplo, do Instagram, Facebook. O que mais será que nós poderíamos pensar nas redes sociais? Um chat online podia ser também as recomendações, alguém que viajou e recomenda. O Clube Fidelidade, ele é muito interessante. Pessoal, a gente não pode, às vezes tem que abrir o olhar. Vamos pensar assim, num processo de... Falo para vocês que eu tive essa semana experiência de ter uma palestra com o pessoal da Quêmia. Não sei se alguém já ouviu falar da startup da Quêmia. Ela é voltada para soluções ambientais. Então, o primeiro foco maior deles, por exemplo, era a venda dos tanques, de todo esse processo. Essa era o produto para ser entregue. No decorrer, eles foram perceber que eles podiam pensar também em fazer locação desse processo, locar os tanques, cobrar taxas mensais para isso. Mas ainda não estava satisfeito. Hoje eles cobram por metro cúbico de, vamos dizer assim, chorume, que são dejetos tratados. Então são várias formas. A mesma coisa é nosso relacionamento com clientes quando a gente olha assim, Clube Fidelidade. Sei lá, pensar num processo, mesmo que use as redes sociais como tópico, estou falando para vocês, não pode ser estanque, a gente tem que estar aberto para outras possibilidades. Aí sim, depois eu posso ver qual que seria o meu caro-chefe, qual que é meu acopladinho e qual que vem dando suporte nesse processo. Porque todos eles são importantes, tá? Mas claro que eu posso ter o caro-chefe, mas eu vou ter que avaliar custo, eu vou ter que avaliar todo esse processo. Clube Fidelidade, eu acho que vou trazer um pouquinho sobre, né? Se vocês pensam, talvez alguém que fez uma viagem esse ano conosco, se voltar ano que vem, talvez tenha um X% de desconto, faça um clube, vocês conseguem observar que quantos meios, por exemplo, fazem esse processo? Se nós olharmos pensar, que eu conheço, por exemplo, aqui em Chapecó, tem o celeiro, o clube celeiro dos supermercados, eles usam isso, ele te dá desconto porque tu fez cadastro, eles têm todas as informações em relação ao cliente, eles conseguem fazer outras prospecções em relação ao cliente, porque a hora que eu for passar e eu quiser ter o benefício do clube celeiro, eu digito meu CPF lá. Ele vai saber qual o produto que eu mais consumo, ele pode pensar em várias estratégias de mercado, qual que é o produto que talvez não vale a pena eu ter no mercado. Já pensou? Tudo isso, às vezes, é gerido por um software que dá as respostas de melhor atendimento ao que o cliente deseja. Qual que é a ala desse cliente? Qual que é esse processo? Pense num relacionamento de clientes nesse aspecto também. Às vezes eu poderia talvez tem aquele cliente
que quer mais viagens internacionais, tem aquele cliente que quer viagens mais agitadas, mais badaladas, tem aquele cliente... E tudo isso dentro do Clube Fidelidade, ele pode ser uma renda secundária ou um canal secundário, mas ele é importante. Só queria deixar isso para vocês, para que não fique truncado em relação às redes sociais, enquanto relacionamento, e o nosso canal enquanto site também, certo? Só para a gente poder avançar nesse aspecto também. Então, a partir do que a gente discutiu, tá ali o modelo de negócio da turma de empreendedorismo 2019-2, certo? EAD. Não coloquei ali porque ficava muito extenso. Olha o que eu coloquei como proposta de valor ali. Estou desenhando o Canvas já foi desenhado. Como eu falei, não tem como fazer aqui ao vivo agora, então está desenhado aqui. Melhor experiência de viagem em todos os momentos da vida das pessoas. Qual que é o nosso segmento de clientes? Eu poderia só colocar famílias, mas já pensamos assim, vamos elaborar melhor essa frase. Ela dá um impacto melhor. Famílias que desejam vivenciar momentos inesquecíveis, não é verdade? A gente poderia dividir essas famílias em classe A, B, C. Não, eu quero só atender classe A e B. Não quero atender classe C. Vai depender muito de qual é o foco. Não, eu quero que a renda seja de 5 mil para cima, senão eu vou atender. Eu quero atender uma renda menor. Eu pego um exemplo aqui, em relação a isso, que foge um pouco do tema que nós estamos tratando, mas é que para a gente poder analisar com carinho, tá? Se nós olharmos, por exemplo, quem conhece Chapecó, se nós pensarmos o bairro IFAP, que é o braço, quem conhece a Uno Chapecó, dessa região para cá, ele tem aproximadamente 45 a 50 mil habitantes. Vocês pararam para pensar num negócio que podia abrir um negócio onde você pudesse vender algo para essa população indiferente da classe social, que fosse R$4 por mês, ou seria o faturamento de 160 mil reais. Estou pegando exemplos assim, às vezes, qual que é o meu nicho de mercado? Não, prof, eu sei, são questões, mas são essas as questões que a gente começa a discutir. Infelizmente não dá tempo aqui, mas é olhar para o meu segmento de cliente, são famílias, a gente colocou aqui, eu que coloquei ali porque a gente não está conseguindo interagir agora no momento, tá? Famílias que desejam vivenciar momentos inesquecíveis. Mas quem são essas famílias? Eu ainda poderia dizer de classe A, de classe B, de classe C. Qual que é a classe que eu quero atender? Com viagens internacionais, com viagens nacionais, com viagens culturais, turísticas. São várias questões. E aí começa a afunilar. A gente joga várias ideias e depois a gente começa a afunilar para poder alinhar isso também. E quais seriam nossos canais? Coloquei aqui lojas físicas, né? Online, como a gente falou lá, né? Através de site, e um aplicativo, um app. Qual que seria o nosso relacionamento? Redes sociais, um chat online, né? Pode estar disponível para o cliente tirar dúvidas, sem dúvida nenhuma, através de recomendações, um clube fidelidade. Vamos aceitar isso nesse momento para que a gente possa dar sequência em relação às demais questões. Então vamos pensar um pouquinho agora, nós estamos entrando no bloco da fontes, né? Fontes de receita. Quais seriam as fontes de receita e o que é isso dentro do modelo Canvas? Certo? Modelo de negócio Canvas. Se vocês olharem, tá ali, ó, uma calculadora que busca o que vem, o que a gente espera em relação a isso, qual que é o nosso rendimento, onde que a gente espera que a gente consiga alcançar receita para essa questão, certo? Ali. Então, esse bloco visa representar as formas que a empresa gera receita e o dinheiro gerado por cada segmento de clientes. Nós temos lá família, mas nós podíamos ter classe A, classe B, classe C, lembra que eu falei para vocês? Então, cada segmento podia colocar ela proporcionalmente à questão disso também. Permitindo um bom entendimento de cada segmento de cliente e do valor que ele representa para o negócio. Então, ali, se vocês olharem, é o ponto-chave também. O que a gente busca de receita? Se a gente olhar, então, a gente pode pensar venda online, loja física, né?
pacotes turísticos nacionais. Ali são ideias que eu joguei aqui, como a gente não está aqui para poder discutir ao vivo, então continuam os pontos de interrogação aqui. Venda online, loja física, a gente pode pensar, né, para preencher o nosso canvas. Pacotes turísticos nacionais de 5 e 7 dias. Pacotes turísticos internacionais de 15 a 20 dias. Prof, de 15 a 20 dias, pacotes turísticos internacionais. É que se a gente olhar, por exemplo, pacotes turísticos ou uma viagem internacional, o transporte aéreo às vezes já é um valor agregado. E aí se a gente pensar, às vezes ficar 3 dias e voltar de novo, às vezes tem que explorar mais ambientes, aproveitar esse embalo que fique mais longe. E aí, quais mais poderiam ser nossas fontes de receita? Pensar um pouquinho. Será que a gente cobraria assinatura se fosse pelo clube Fidelidade? Será que como a gente ia monetizar, vamos dizer assim, essa é a palavra que a gente usa muito, como a gente monetiza o nosso negócio? Da onde viria a receita para o nosso negócio? Essa é a pergunta-chave aqui. Se a gente pensa em turístico, a gente pode pensar em viagens românticas, a gente pode pensar várias questões, é por isso que tem os pontos de interrogação, e a importância que tem de vocês terem lá do ladinho de vocês o Canvas, e vocês, quando vier a ideia, vocês vão ouvindo a aula, vier a ideia, escrevam. Isso é fundamental para vocês poder ter acesso, até ter insights e ideias para quando vocês forem empreender, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, certo? Então vamos lá, essa seria a questão. E como ficaria o nosso modelo Canvas a partir de, né? Então, as formas de receita seria vendas de recursos também. Lá no livro ele explica isso detalhadamente também. A venda de recursos geralmente é o quê? É o produto que você oferece, seriam os nossos pacotes turísticos, as formas que a gente poderia monetizar. Seriam os nossos pacotes turísticos. A gente poderia pensar em taxa de uso também. O que vem a ser o taxa de uso também? Taxa de uso, por exemplo, é uma questão. Se eu usar, eu vou estar pagando. Se eu não usar, eu não estaria pagando. Eu peguei um exemplo antes da Quêmia, que é uma startup da área de tratamento de dejetos para o meio ambiente. Então, por exemplo, a taxa de uso, lá a empresa ele instalou e ele cobra por metro cúbico. Se a empresa tratou lá 100 metros cúbicos, ela vai pagar por 100 metros cúbicos. Se ela tratou lá 30 metros cúbicos, ela vai pagar para 30 metros cúbicos. Então vai ser... Essa é uma forma de monetização. Lembra que eu falei antes? Primeiro era só venda do recurso, do produto dele em si, daquela peça, daquele produto. Aí depois conseguiu se visualizar que a taxa de uso era importante. Em especial, eu estou falando da Quêmia. Eles também trabalham com aluguel. Eles alugam aquele equipamento e fazem todo o processo, toda a gestão também. Aí paga por mês. É outro aspecto. Quando eu olho, voltando de novo do aluguel para a taxa de assinatura, a gente tem vários exemplos. Então, vamos pensar na Netflix. Como é que funciona isso? Tem pacotes, né? Certo? E aí tem, se tu quer, depende do que você quer, quantos usuários, quantas questões você tem uma taxa de assinatura. Aí você pode pensar num combo, como é que eu vou vender? Eu não sei se essa taxa de assinatura para nós se encaixaria dentro do nosso negócio. Penso que seria meio difícil, tá? Apesar de, eu posso dizer para vocês, essa taxa de assinatura, vou relatar um caso que é real. Claro que não, que eu conheça aqui no Brasil não tem, mas na Europa, você paga, por exemplo, uma assinatura mensal, quem é morador de lá consegue fazer isso, e paga um valor mês e você pode usar o trem dentro da Europa para onde você quiser. Você pode, trem, ônibus, transporte terrestre, você fica à vontade para usar. Você pode viajar, você pode fazer em qualquer lugar da Europa. Você paga lá, sei lá, se é $50 por mês e você pode usar. A única questão é, às vezes,
Quem trabalha, por exemplo, às vezes você tem só no final de semana e às vezes horário disponível, porque a procura é muito, os pontos turísticos, porque você vai procurar pontos turísticos. Então a disputa ela é muito grande, aí você tem que fazer reserva já, certo? Então às vezes você tem um horário que não é tão adequado, é o que sobra, mas tem isso da taxa de assinatura em relação a turismo também lá, que usa transporte terrestre. Tem outros mecanismos que também são. Aqui no Brasil eu não conheço, talvez possa ter também, mas eu não conheço. A gente tem a estrutura em relação ao transporte terrestre, ela é bem fragilizada, eu diria, nesse aspecto. Em especial quando a gente fala de turismo. Ou é com o seu carro próprio, outro mecanismo, ou você pega uma excursão, ou uma agência de turismo que vai por área terrestre. Mas é muito difícil essa questão de taxa de assinatura e você pode pegar qualquer trecho para poder estar andando. A questão da licença também, essa questão de licença, fontes de receita, como eu já falei para vocês também que eu trabalho em órgão público, a gente lá paga várias licenças de software para gerar os nossos processos internos, para poder comunicar com o Tribunal de Contas, para poder mandar as informações em relação a essa questão, em relação à contabilidade, folha de pagamento, em relação à tesouraria. Tudo isso a gente paga a licença e conforme o pacote que você compra, você paga um X valor. Para cada item é uma licença. Então isso também é um mecanismo de fontes de receita. Talvez eu traga o exemplo que não se encaixe dentro do nosso produto que a gente tem a oferecer aqui. Então a gente também tem a publicidade, eu acho que essa se enquadra em qualquer aspecto, tá? Isso, se a gente olhar para as fontes de receita nesse aspecto, eu já tenho que ter mentalizado quem que seria meu parceiro lá do outro lado, quem que seria meu parceiro para gerar esse negócio. Então se eu olhar a publicidade, anúncio, um parceiro número 1 são os hotéis, né? Não tem como eu pensar num pacote turístico sem pensar numa companhia aérea, sem pensar num hotel e sem pensar em hotéis, não um hotel, hotéis, e sem pensar também na questão do transporte terrestre, dessa questão aí de empresas de transporte voltado para o transporte de passageiros. Então, claro que eles poderiam ser uma fonte de receita como colocando anúncios no nosso portal, no nosso site, favorecendo a nós e nós eles também, onde é recíproco, vocês percebem? A gente pode anunciar no deles e eles também podem anunciar dentro do nosso sistema. Talvez não pagaria nada em ambos os lados, um divulga o outro, ou você poderia ter também como uma fonte de receita. E aí, se tiverem mais ideias, vão anotando e a gente pode estar discutindo em relação a esse aspecto nessa questão. Como ficaria nosso modelo de negócio, então, da nossa turma? As fontes de receita, o resto permanece, a gente já definiu, seriam pacotes turísticos nacionais, pacotes turísticos internacionais, nós podíamos pensar em patrocinadores, hotéis, companhias aéreas e etc., que seriam as nossas fontes de receita. Pensar nesse aspecto que a gente falou ali. Acho que até ali está tranquilo. Se tiverem algum não entendimento a respeito disso, vocês me chamam, tá? Que a gente organiza. Então a gente pensar um pouquinho agora num outro bloco que são os recursos-chave. Se eu pensar, o que são recursos-chave? Poxa, para que eu preciso de recursos-chave? Eu preciso de todos os aspectos, como que eu vou entregar esse meu produto, a minha proposta de valor para o meu cliente, através daquele canal, através daquele segmento de clientes e pensando como que eu vou gerar receita, monetizar esse negócio. Então, qual que seria o recurso-chave? Então, o que é? Ele permite que a empresa crie e ofereça a proposta de valor, né? Que ela chegue até o segmento de clientes e ele ganhe receita com isso também. São os recursos para funcionamento do modelo de negócio. O que será que eu preciso para colocar esse modelo de negócio funcionar? Qual que é um dos nossos canais? Seria o site, como foi votado? Será que eu preciso de um software? Será que eu preciso o quê? Então, dentro desses recursos-chave, quais que seriam as categorias de recursos? Se eu pensar num projeto físico, num espaço físico, né? Pensa, indiferente, talvez se fizesse um site, mas quem que geria esse processo?
Talvez eu precisaria, talvez não de uma sala ou de um espaço físico amplo, mas eu precisaria de no mínimo uma sala onde eu tivesse talvez uma mesa ou 2 mesas com 2 computadores, porque alguém precisa operacionalizar. Vocês percebem que logisticamente o nosso produto, ele requer uma entrega muito, muito bem feita, eu diria assim, porque senão a gente não teria cliente. Porque, agora vamos lá, relatem aí. Quem já não teve uma experiência, eu diria assim, não agradável em relação a uma viagem que fez ou algum local que visitou? Parem para pensar, se você é uma agência que pensa nesse processo de oferecer isso para o cliente, você tem que, no mínimo, minimizar todos os impactos nessa questão. E aí, é uma dedicação praticamente 24 horas por dia, né? Então, requer um espaço físico, porque vender é uma coisa. Mas e aí? Terceiriza a outra parte? Qual parte a gente ficaria? Então, para que a gente também consiga visualizar esse processo. Isso é importantíssimo. A gente precisa, qual categoria? O intelectual. Se a gente não tiver o conhecimento para poder desenvolver de uma forma, articular, pensar qual que é o gosto do cliente, como é que a gente descobriria onde que o cliente quer ir, o que que é inusitado para esse cliente, o que que ele gostaria. Vocês percebem que a gente precisaria fazer enquetes, poder montar propostas e mandar para a votação desse cliente diariamente, né? Esse é o segmento, então, esse é o processo. A questão, a gente precisa também dos recursos que são humanos, né? Que 100 pessoas indiferente, mas a gente precisa. E também a questão do financeiro. Se a gente pensar em relação a essa categoria dos recursos, pensa, é possível mesmo que a plataforma ela seja inteligente, que a gente fale, será que a gente fala, conversa de máquina com máquina, mas sempre vai ter a interação do ser humano. A gente precisa pensar, será que a gente precisa de um guia turístico, será? Pense. Será que precisa de guias turísticos para isso? Quem já teve uma experiência em relação à viagem, que fez sem guia turístico ou com guia turístico, dependendo do local que vai? E a questão financeira também. A gente precisa pensar nessa categoria, ela também é um ponto inicial nessa questão. Então, pensar assim, então, no modelo de negócio, quais seriam os nossos recursos chaves, né? Seriam guias turísticos, porque às vezes você vai oferecer, pensa, uma viagem internacional. E esses guias turísticos ainda teriam que ser no mínimo bilíngue ou trilíngue, né? Que no mínimo falariam o português, pensando na nossa região. Precisaria pensar no inglês, no espanhol, de pensar um pouco na nossa região aqui, Argentina, essa parte ali também. E quais mais? Essas seriam 3 línguas fundamentais pensando no desenvolvimento do negócio na nossa região. Então, isso seriam guias turísticos que teriam que ter essas habilidades. Esses, para nós, seriam recursos-chave. Porque como eu vou oferecer um pacote de viagem, eu posso vender ele sem guia turístico também. Mas também tem alguns que pensam, eu precisaria de um guia turístico em especial voltado para a área das línguas, né? Eu preciso pensar o recurso-chave no nosso site, né? Já que a gente pensou que o nosso relacionamento e o canal seria de loja virtual ou nosso aplicativo. Então, esses seriam os 2, 3 pontos-chave em relação aos recursos-chave. Mas dizer que a hora que anotar na ponta da língua seria muito mais. E como acoplar todos eles e mensurá-los também. Pensando um pouquinho, então, vamos lá, dando sequência nas atividades-chave. As atividades-chave, então, são as atividades essenciais para que o modelo de negócio da empresa funcione corretamente. Qual atividade a gente precisaria para desenvolver o nosso negócio? Pensar o que eu quero entregar do outro lado. Uma experiência inesquecível, um momento inesquecível vivido em família. Qual atividade eu teria que fazer para isso acontecer? Então,
Esse bloco ele visa descrever as principais atividades a serem realizadas pela empresa para que o negócio funcione. O produto tem que sair dali. A produção desse processo. Pensam lá a nossa atividade-chave, ela não seria voltada para pesquisa de satisfação dos clientes? Pesquisa de interesse dos clientes, ela é contínua. Lembra que eu falei para vocês antes, deveria ser no mínimo diário ou semanal, para saber qual o outro pacote que eu vou montar para oferecer. Quando a atividade-chave, quando é produção, às vezes de um item ou de uma coisa material que é palpável, às vezes fica mais fácil de você mensurar também. Vamos pensar aí, a gente vai trabalhar na área de costura. Então, vamos pensar que a nossa empresa, ela forneça uniforme, vamos pegar jaleco para médico. Eu estou facilitando para o entendimento e não fugir muito. Se eu pensar o que eu preciso, qual é a minha atividade-chave ali? O meu recurso, se eu pensar, no mínimo eu preciso de uma máquina, eu preciso de tecido, eu preciso... E a atividade-chave para produzir isso? É produção em escala. Eu preciso pensar em resolução de problemas, como que eu vou resolver? De que forma ele quer o bolso? Vamos pensar assim. No nosso caso, na nossa viagem, o nosso produto são os pacotes, né? As nossas atividades-chave é montar os pacotes. A resolução dos problemas, através das nossas atividades-chave, é resolver a demanda do cliente em ter experiências inesquecíveis, ou como foi colocado semana passada, né? Pelo Alex, se eu não me engano é isso. E lá agora me fugiu, e para... Meu Deus, é onde eu quero ir conhecer, tá? Vocês vão lembrar, tá? Conhecer lá, ter uma experiência subaquática, não sei o que, não sei o que. Eu lembro disso ainda, me deu um branco, não sei porquê, do nome do local lá. Não é Ilha do Mel, tá? Em Fernando de Noronha, agora que eu lembrei. Fernando de Noronha tem uma experiência subaquática e tal e tal. Como que eu vou resolver isso? Eu tenho que pensar em toda essa articulação, essa é a minha atividade-chave. Nesse caso também, qual que é a plataforma, qual que é a rede que eu vou me conectar? E aí pensando um pouquinho, então fechando a nossa atividade-chave, pacotes turísticos, experiências familiares inesquecíveis. Lembra quando eu falei para vocês como que eu vou proporcionar essa experiência inesquecível aí para as famílias? Por isso que ela tá aí, ela tá de uma forma bem ampla, mas na hora que eu abrir ela, eu vou ter que pensar qual que vai ser a experiência subaquática lá no Fernando de Noronha. Como que eu vou chegar lá? No mínimo, eu vou precisar de um voo, né? De uma linha aérea que chegue lá, eu preciso de alguém que leve eles lá, eu preciso... Pensando quem tem lá que vende os pacotes, se eles vão estar inclusos no nosso pacote, ou se isso é a parte, se ele quiser, ele vai ter essa experiência subaquática, mas aí eu não posso vender a experiência subaquática se dentro do meu pacote ela não estiver. Se eu vender uma experiência subaquática, a proposta que eu levar para a venda eu tenho que proporcionar dentro do meu produto. Percebe? Então isso também, atividade-chave. Abre e vai anotando ali as ideias que surgem, aí só para fortalecer mais ainda. Pensando então nas nossas parcerias-chave. Olha do lado esquerdo, tá? Vocês vão ver que tá lá a nossa aliança. O que são esses parceiros-chave? Eles são extremamente importantes para as empresas, pois podem otimizar o modelo de negócio, reduzir risco, eu adquirir recursos. Lembra-se quando eu falei para vocês, quem que vocês acham que seria uma parceria-chave para nós? Pensando em ponto turístico. Já falei para vocês antes, mas vamos lá. Será que a gente lembra? Então pensa um pouquinho aí na questão dos hotéis, né? Redes hoteleiras, companhias aéreas, elas são fundamentais para desenvolver isso. Guias turísticos.
Tem que ser nossos parceiros-chave. Isso reduz o nosso risco e até aumenta a possibilidade de recurso para a nossa empresa. Se a gente pensa em plataforma e rede, como a gente falou recentemente no bloco anterior, se a gente pensar, por exemplo, o que é uma rede? Na forma literal, né? Uma rede é algo tecido com tudo amarrado, mas levando para o negócio é isso mesmo. Pensar no aspecto de rede é pensar. Eu gosto de pegar um exemplo, mesmo trabalhando na área financeira, que eu também gosto muito, quando a gente instiga os alunos a pensar como é que eu vou prestar um serviço, porque isso também é uma área de empreendedorismo. Muitas empresas, elas têm uma atividade fim e tem produtos meio que podem ser terceirizados. E aí, nessa terceirização, pinta a oportunidade de surgir um empreendimento para atender essa necessidade. E eu gosto de pegar um exemplo como se fosse uma festa infantil. A gente tem na festa infantil, tem o espaço, né? Tem toda a decoração, tem os comes, tem os bebes, tem as brincadeiras, né? As atrações. E aí? Às vezes, se uma empresa, e isso reflete muito, uma empresa quer fazer tudo, às vezes fica difícil. Agora, se eu trabalhar com parceria, em rede, eu digo, facilita muito. Por quê? Se eu tiver o espaço e o João aqui do lado, fictício, tá? Mas o João aqui do lado, ele atende a parte da decoração, a Joana do outro lado atende a parte da comida, dos docinhos. E se eu pegar ali o Pedro, ele pode atender a parte da bebida. Ou a Joana pode ser bebida e comida. E o Pedro pensar na parte de diversão, cama elástica, piscina de bolinha. Olha quantos eu trabalho, são 4. Seriam 4 empresas, sejam microempresas, elas estariam relacionadas. Os meus contatos, que é da área física, por exemplo, o dia que alguém me procurar para alocar o espaço, para poder fazer a festa infantil, eu já teria meus parceiros para indicar, para dizer, ó, lá tu vai encontrar esse valor, não precisa ser um, pode ser vários, mas lá tu tem isso, lá ele tem isso para oferecer, lá tem aquilo e assim vai indo. E ao mesmo tempo, a mesma coisa se alguém procurar o João ou a Joana, ela também pode dizer, ó, lá esse tem o espaço físico, aquele oferece essa diversão, aquele oferece essa decoração. Isso é trabalho em rede. Todos em prol da coletividade para conseguir evoluir. E isso, quando eu pego esse exemplo, lembro lá do nosso caso para ensino, do Fórum 1, lá da família Walter. Pense em vocês se talvez eles tivessem terceirizado a questão do fretamento do leite, da coleta do leite, né, que a gente fala, a questão da entrega do queijo até a plataforma ou até a Walmart, que é a rede Big Supermercados e tal, acaba tirando esse peso, esse fardo, porque não era atividade fim deles, era atividade meio. E ele podia ter terceirizado, uma outra empresa podia estar tocando isso, porque você acaba injetando outro recurso para esse processo, para a coleta do leite, a outra para a entrega do produto. O que mais nós poderíamos ter pensado em terceirizar para tornar a mãe, que seria o laticínios, mais leve em relação a todo esse processo? E isso, hoje em dia, isso abre uma possibilidade muito grande de fazer negócio, em especial de empreender. Eu quero muito que vocês levem isso. Por isso que a parceria, ela é fundamental, seja para qualquer área do negócio, porque ela acaba te levando. Você tendo bons parceiros, a gente diria que já é um bom caminho andado. E ao mesmo tempo não ser egoísta com esses parceiros. Certo? Fique lá para a reflexão de vocês sobre isso.
Isso, na realidade, esse bloco ele visa descrever a rede de fornecedores e parceiros que fazem parte do modelo de negócio e fazem ele funcionar, como já coloquei para vocês. Pensando ali no nosso modelo de negócio, então, a respeito da turma do empreendedorismo, lá nas parcerias-chave. Hotéis e companhias aéreas, restaurantes, tinha me esquecido, né? É fundamental. Posso ter parceiros? Como não ter parceiros na área dos restaurantes? Posso oferecer várias experiências gastronômicas. Posso pensar em guias turísticos, sindicatos e empresas de transporte de passageiros. Pensar em vários aspectos. Por que sindicatos e empresas de transporte de passageiros? Porque às vezes a categoria ela se reúne e você tem muito mais acesso com o sindicato do que só uma empresa aleatoriamente. Às vezes você fica refém. Então, no nosso caso, a gente precisaria ter acesso a muito mais, a um processo muito maior. Então, vamos pensar um pouquinho, fechando ali o segmento de clientes, vamos pensar um pouquinho na estrutura de custos. O que seria essa estrutura de custos? Então, né, pensar nessa estrutura de custos, ela envolve, ela decore, por exemplo, da operação do nosso modelo de negócio. Quais seriam os nossos custos para isso? Lá fica a pergunta, fica no ar. Qual seria o principal custo do nosso produto? Quais que seriam os principais? Porque não tem um só, né? Para nós pensar em criar e entregar valor, manter o relacionamento com o cliente, gerar receitas, todos eles acarretam em custo. Nosso produto. Já pensou? Uma experiência inesquecível, ele tem um custo. Vai me dizer que não teria custo. Então, como que a gente pensa nessa estrutura de custo? Novamente eu reforço a questão, a gente precisa rabiscar. As ideias vêm, tem que anotar. Levem isso para vocês, porque se a gente não anota, a gente esquece. E aí depois não vai lembrar. Isso a gente chama muito, ela começa a gerar indicadores, ela começa a gerar uma referência para a gente poder se aportar e dizer, não tem nada a ver. Olha para aquilo anotado, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, certo? Então, pensa um pouquinho aí. Então é importante estabelecer valores para verificar a viabilidade ou melhora do modelo de negócio. Nós aqui não vamos estabelecer valores, porque a gente precisa... Como é que eu faço para estabelecer valores? Vocês acham que é fácil? É só abrir um insight, pronto? Não, a gente precisa fazer muita pesquisa. Lembra desde o início que eu falei para vocês? Quando a gente pensa em Design Thinking, as 4 fases do Design Thinking, a pesquisa ela é fundamental. O conhecer aquele negócio que eu quero abrir, eu preciso mergulhar nele. Então, precisa muitas questões. Nessa área de viagem que a gente está pensando no nosso, que está montando o nosso modelo de negócio, é uma área que é muito desafiadora, porque são vários elementos envolvidos. Então, isso também faz com que a gente precise olhar com carinho. Será que é viável esse modelo de negócio? O nosso negócio? E se nós lançássemos ele? Se a gente já estivesse no mercado ali, mas pensar o que pode melhorar o nosso modelo de negócio. Isso também é uma atividade contínua. Ela não é simplesmente chegar, deu certo, fechou. A tendência das empresas que elas não busquem inovar, elas decolam, estabilizam e descem. Essa é a tendência. Ou você inova no teu produto que você vai oferecer, ou você inova de qualquer forma do que você está vendendo, do processo, ou você vai, a tendência é, diz outro, decolar, decola e depois decai. Então, pensar um pouquinho nesse aspecto. Quais são as características da estrutura de custo? Custo fixo e custos variáveis. O que seriam esses custos fixos e o que seriam esses custos variáveis? Os custos fixos, então, se a gente pensar um pouquinho sobre os custos fixos, o que são custos fixos? É aquilo que a gente não tem como fugir. Se eu pensar, vamos pensar no nosso negócio. A gente quer pensar em ter um site. Eu preciso, o custo fixo é manter esse site no ar. Se eu teria uma estrutura física,
Eu teria aluguel, eu teria água, eu teria luz, eu teria internet. Se eu tenho uma estrutura física, provavelmente eu vou ter um pessoal ali. Isso também eu não tenho como, é fixo. Então eu preciso olhar para isso. Quais são meus custos variáveis? Os custos variáveis vão depender em relação a quantos pacotes a gente ia vender, porque ele varia. Se eu tenho um pacote, 2, 3, 4, ele varia. É a minha relação de venda em relação ao processo do que a gente produz o nosso produto, que seriam os pacotes turísticos. Eles variam. E se eu olhar para esses custos fixos, eu consigo visualizar. Aliás, com as características dos custos, eu consigo visualizar que eu, no mínimo, preciso ter receita para conseguir equilibrar os meus custos com a receita. Porque se eu tiver um desequilíbrio, se eu tiver custo maior que a receita, eu vou estar tendo prejuízo, né? E se eu tiver uma receita maior do que o meu custo, eu vou estar gerando lucro. Então, o meu negócio começa a se tornar viável. Isso não quer dizer que nessa simples demonstração aqui, vai dizer que o meu produto seja viável. Mas a hora que ele começar a gerar receita maior do que a despesa, que seriam os meus custos fixos e variáveis, automaticamente ele começa a ter sinais de viabilidade. E aí a gente pode entrar em várias discussões, mas não é o caso aqui que a gente vai entrar num aprofundamento mais detalhado. Penso que vocês têm essa aula anterior com o professor Valci, que trabalha da área financeira. Mas dizer assim que esses custos variáveis e os custos fixos, eles servem para a nossa vida pessoal também. Para que a gente leve isso. Qual que é a estrutura de custo que eu tenho? E qual que é a minha receita? E a gente fala, isso aí é gestão financeira. É planejamento financeiro. É organização financeira. A gente trabalha muito, já trabalhei muito a questão do orçamento doméstico. E eu preciso pensar, como é que está essa questão voltada para mim? A gente pode usar. Lembra que eu falei para vocês que todo esse modelo de negócio, ele serve para a nossa vida pessoal em primeiro lugar. Qual a proposta de valor que você tem para você? Pergunte a você e busque responder. Certo? E aí você consegue desenvolver esses 9 blocos aí. Que segmento de clientes, professora, sou eu? Não, você talvez teria um desejo para realizar. Como é que você vai realizar ele? Vai empreender para realizar ele? Aí talvez eu tenha que fazer um sacrifício, mas vale a pena porque eu quero? Fica aí a dica para vocês pensar com carinho. Então, pensando no nosso modelo de negócio fechado aqui, né? Os 9 blocos, estrutura de custo. A gente teria pessoal, teria plataforma, marketing e vendas, prestação de serviços. Não tem como pensar uma estrutura de custo sem marketing e vendas. Pensa como a empresa ia se divulgar se não tivesse marketing, né? Vocês percebem que é fundamental eu ter esse processo de marketing e vendas, eles são muito casados. Então tem experiências fantásticas nessa área também. E a questão de prestadores de serviço também, que a gente tem nessa estrutura de custo. Prestadores de serviço como professora. A gente poderia estar com outras agências de viagem que estariam vendendo os nossos pacotes, fazer se a gente tivesse, a gente poderia dizer um corretor da nossa área, que faria vendas. A gente poderia pensar, a gente está prestando serviço, por exemplo, para uma companhia aérea. Então, são vários aspectos que englobam nessa estrutura de custos aí, pensando na prestação dos prestadores de serviço. A gente pode ter várias demandas. Os guias turísticos são nossos prestadores de serviço, tem um custo. Pessoal aqui, como está ali pessoal e plataforma, seria para gerir o negócio.
que o guia turístico, na realidade, é contratação geralmente de terceiros. Porque ela não é uma atividade fim da nossa. A nossa atividade fim é proporcionar o quê? A melhor experiência para as famílias lá, para as pessoas. E os nossos clientes, famílias que desejam vivenciar momentos inesquecíveis. E a nossa pensar, os guias turísticos, eles são recursos-chave, mas não é a nossa atividade fim, tá? Que a nossa fim seria proporcionar a viagem. Não sei se eu me fiz entender, qualquer dúvida aí, vocês vão perguntando também. E a gente se fala aí no decorrer, tá? Então, eu sei que a aula hoje está bem rápida, tá? Como a gente não tem interação, então ela é mais curtinha, vocês vão ver que vai ficar mais curtinha. Mas vamos estar explorando aí, vou estar resgatando algumas questões até o final ainda. Então nós temos o Canvas 9 blocos, é fundamental que vocês olhem essa figura. Tem os desenhinhos ali. Esses 9 blocos, o que eles dizem para nós? Qual que é o primeiro? Segmento de clientes. Qual que é o segundo? Proposta de valor. Qual que é o terceiro eixo? São canais de distribuição. Qual que é o quarto eixo? Relacionamento com o cliente. E o quinto eixo? Quinto bloco? O fluxo de receita. São o nosso processo de conseguir monetizar nosso negócio. O sexto, recursos-chave, quais são? O sétimo, atividades-chave. O oitavo, as parcerias-chave. E o nono, as estruturas de custo. De novo, reforço, imprime, anotem para vocês dentro do plano que a gente discutiu aqui. Não precisa ser igual o que a prof colocou lá. Coloquem o que vocês pensem. Isso faz com que vocês internalizem e consigam compreender o processo. Aí então tá aqui o nosso modelo de negócio fechado, certo? Tá ali fechadinho ele, como eu já coloquei antes. Então tem essa questão aí. Se nós olhar, será que olhando para a nossa proposta de valor, que é a melhor experiência de viagem em todos os momentos da vida das pessoas, o nosso segmento de clientes, famílias que desejam vivenciar momentos inesquecíveis, se a gente olhar para todos esses aspectos, será que é isso mesmo? Será que a gente poderia acrescentar alguma coisa? O desafio para vocês agora é olhar e de repente até realocar um desses post-it para outro lugar. Dizendo, não, isso não é aqui, isso aqui é ali. Isso eu penso que é aqui, outro pensa que é ali. Geralmente quando a gente trabalha o modelo de negócio, por exemplo, de forma presencial, a gente imprime esse modelo, tanto o mapa de empatia, quanto proposta de valor, o Canvas proposta de valor, e a gente cola ele na parede e trabalha em grupo com post-it. Essas plaquinhas coloridas, e cada um vai pensando as ideias, a gente faz os brainstorming de ideias, e aí o que acontece? Vai colando, e conforme vai andando, vai poder tirar, não precisa jogar fora. Às vezes coloca do ladinho, se ele não está no momento, coloca do ladinho, mas ao mesmo tempo, às vezes coloca, realoca ele de uma forma para ele atender uma demanda, às vezes, que não foi visualizada. Lembrar, a mesma coisa com o modelo de negócios, o Canvas aqui, essa questão. A mesma coisa, todos os recursos, imprime numa folha bem grande, trabalha com post-it, de forma que todo mundo interaja, para que se construa o melhor modelo de negócio. Eu tive a experiência, poucos dias atrás, que eu concluí uma turma sobre empreendedorismo, a gente fez 6 modelos de negócio, uns magníficos, essa experiência de interação. Então, ela enriquece vocês, por isso que vocês têm que pegar e escrevam. Escrevam, anotam, porque vocês conseguem criar. E até se desafiem, criam algo diferente disso. Isso faz com que a gente estimule a criatividade, estimule o entendimento, o pensamento. Vocês podem pensar na área do empreendedorismo e dizer para vocês que essa parte do empreendedorismo, todo o material que está ali para vocês lerem,
ou estudarem, quando possível, além do livro, que está no ambiente, ela não só patrocina vocês a compreender melhor o empreendedorismo, mas sim o empreendedor que está dentro de vocês. Aquele que está lá dentro de vocês, que busca algum alento para poder pensar diferente, para poder avançar, para poder melhorar. Então esse é o legado que a gente deixa enquanto material lá para vocês também. Mas vamos focar aqui, né? Então esse é o modelo de negócio, tá? Isso era o que nós tínhamos para construir hoje. E aí fica uma pergunta aí sem poder responder, né? Poderíamos prototipar nossa proposta de valor? Será que a gente conseguiria colocar nossa proposta de valor de uma forma com que, no mínimo, o nosso cliente pudesse visualizar isso e dizer: acho que vale a pena, dá para fazer, eu vou acreditar, eu compro essa proposta de valor. Lembra dos modelos? Como é que a gente pode pensar em prototipar? Eu visualizo, poderia ser através de um aplicativo, um app, né? Poderia se pensar em desenhar, ou se tivesse um designer ali para desenhar, para organizar, da turma, né? Ali eu falei da nossa turma. Ao mesmo tempo também poderia pensar se tivesse um programador, né? Que poderia pensar em programar esse app para que ele rodasse, para que o cliente pudesse visualizar no mínimo as telas, ou a gente desenhasse também. Mas a gente também poderia pensar no storyboard, né? De pensar com um ônibus, fazer todo um trajeto, fazer todo o desenho de como seria essa experiência. Essa também é uma possibilidade de prototipar. Não estou falando nem de produto mínimo viável, que é o MVP. Estou falando de prototipação. Então, será que seria essa uma forma? É uma pena que vocês não estão aqui para vocês poderem interagir comigo, mas seria essa em relação à questão de pensar em prototipar. E quais ideias vocês teriam? Qual ideia você tem? Escreva aí como que você iria prototipar. Como que a gente poderia pensar nesse aspecto? Realmente exercitar. Como que a gente poderia pensar em entregar essa proposta de valor lá para o nosso segmento de clientes? Sei lá, desenhando um ônibus, uma família embarcada, pensar no trajeto, quais os locais que podia visitar, poderia ser transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo, como seria? Não sei. Aí fica o desafio e a criatividade da nossa turma para pensar em como colocar para fora essa ideia. Em relação à nossa proposta, então, do modelo de negócio, ele fecharia aqui, tá? Ele fecha aqui, que a gente vai trabalhar a gente tem 2 aulas ainda, que é a aula 7 e a aula 8, que a gente vai trabalhar plano de negócio, que daí de uma forma mais consolidada, a gente pode trabalhar a partir desta ideia do nosso negócio, trazer o mais próximo possível dentro da realidade. Então a gente vai estar trabalhando isso também no decorrer. No momento, era isso que eu tinha para passar para vocês a respeito da aula de hoje. Como a gente não interagiu, foi mais rápido, tá? Mas aí eu queria colocar para vocês um pouquinho, vou aproveitar e deixa eu só voltar aqui, tá? Eu vou voltar aqui para mim, professor, né? Vou colocar aqui para que eu apareça, tá? Dizer para vocês que ali a gente insere a questão do modelo de negócio, que foram 3 fases. A gente sabe que é bem rápido, tá? Foi uma enxurrada de informações, mas dizer que é muito importante que vocês leiam o material que vocês têm no livro, porque essas últimas 3 aulas, elas estão muito acopladas ao material que vocês têm no livro. Claro que tem material complementar, mas vocês também podem aproveitar esse material do livro que tem aí para vocês poderem estar estudando. Em relação à prova, vou aproveitar o gancho, já que deu um tempinho aqui, vocês não precisam se preocupar. São 5 questões que vão ser objetivas, né? E vão ser uma questão ou 2 questões discursivas. Eu várias vezes abordei a questão o que é o modelo de negócio, para que ele serve.
Se você pensa, não é responder tal qual está no livro ou tal qual, mas qual é a sua definição. Claro que ela não pode fugir em relação a isso, o que está posto, mas colocar para vocês que é fundamental, que vocês ampliem a visão, que vocês acreditem, façam um resumo, mesmo das aulas, quando vocês puderem, façam um resumo, anotem os pontos principais que vocês consideram. Se vocês tiverem dúvidas sobre algumas questões, pesquisem sobre. Esse é o modelo de estudar. Esse é o modelo de aprender. Então, é isso que eu quero deixar para vocês assim, ó. Não se preocupem em relação a decorar isso ou aquilo. Porque a decoreba, ela não leva a nada e não leva ao entendimento. A partir do momento que você conseguir fazer conexões, faz com que facilite o teu aprendizado. Pensa, olha para o modelo de negócios 9 blocos, e aí pensa a inter-relação, desenhe você ela. Como você entende esses 9 blocos, pensando do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, 6, 7, 8 e 9. Como que eles se interligam? Que eles são importantes. Claro que não precisa seguir essa sequência. Ele não é engessado. A hora que tivesse colado na parede um modelo de negócio grande, vocês conseguem perceber, como eu já falei semana passada, na outra aula, que a gente tem, quando estava trabalhando segmentos de cliente, canais, às vezes você acaba discutindo, mas quem que é para eu fazer isso? Eu preciso de um parceiro-chave, já ia anotar e já ia colar lá. Vocês percebem, às vezes, antes de concluir o lado direito do modelo Canvas, automaticamente, às vezes já estaria preenchido o lado esquerdo também. Ficaria só a parte dos custos por fazer. Porque elas se interlaçam. E isso é importante para que vocês visualizem o que cada uma tem a ver com a minha proposta de valor. E o que ela tem a ver com o meu negócio. Então é importante que vocês olhem as lâminas que a gente tem, ouçam as videoaulas 1, 2, 3 vezes. Eu penso que vocês conseguem ouvir no fone de ouvido, sei lá, passando roupa, lavando roupa, fazendo alguma coisa, se estiver no carro, indo viajar. Às vezes do trajeto de casa até o trabalho, se estiver num veículo ou mesmo de transporte público, fone de ouvido. Esse é o meio de estudar. Esse é o mecanismo de eu conseguir me informar, ter aprendizado dentro de um contexto que eu vivo. Cada um tem dificuldades, a gente sabe disso. Mas a gente precisa encontrar um mecanismo para que a gente facilite o nosso processo e o entendimento. Quanto mais contato eu tiver com diferentes áreas, maior a minha amplitude para pensar e fazer conexões. Então fica essa dica para vocês em relação à prova, ou buscar fazer um resumo ainda, fiquem bem tranquilos, tá? Em relação à aula de hoje, como ela não foi ao vivo, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar. Estou vendo a possibilidade de repente fazer um chat ou uma conversa com vocês e ver só que um horário que a gente poderia estar realmente articulados. A gente sabe que a agenda de vocês está lotada e a gente também sabe que do lado de cá também a gente tem essa dificuldade em relação ao horário. Mas dizer que a gente está aqui, está à disposição e espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho a respeito do modelo de negócio que a gente fechou hoje, tá? Então, fica aí. Um abraço para vocês e a gente se encontra no chat, no fórum, aliás, e se possível estarei comunicando a respeito de um chat ou de um bate-papo para nós poder estar colocando alguma coisa em dia, se assim for. Pode me escrever por e-mail também, bem tranquilo, fica à disposição. E estamos por aí. Boa noite e a gente se encontra por aí. Até mais!